Olá, me chamo Ana Carolina de Souza, sou estudante de História UERJ Maracanã e hoje eu vim apresentar meu trabalho de iniciação científica. Eu vou projetar agora o slide que eu preparei, só um segundo. A minha bolsa de iniciação científica é concedida pelo CNPq, é orientada pela professora doutora Nívia Pombo. E o título do meu trabalho é Azeredo do Coutinho e a construção de civilização do ideal do contexto indígena no século XVIII. Este trabalho ele resulta de um projeto de pesquisa de iniciação científica, intitulado como Reformismo Ilustrado e as Seis Marias, o debate sobre a concessão de terras na América Portuguesa no final do século XVIII. Os objetivos desse projeto, inicialmente, foram analisar a história social da propriedade, tendo como recorte as Seis Marias na América Portuguesa. Entender a forma em que se ocorre os embates entre os atores presentes nesse mundo colonial em relação à disputa de terra nesse território. E também compreender de que maneira essa política ilustrada, expressada através do Alvará de 1795, traça o esforço de uma tentativa de controle maior da coroa sobre os seus domínios. Aqui eu trouxe um pouco, eu vou falar rapidamente sobre a introdução das Seis Marias. As Seis Marias foi um sistema estabelecido em Portugal em 1375, no governo de Dom Fernando I, que tinha o objetivo de solucionar um problema decorrente da guerra e do esvaziamento da cidade, é, tendo como a obrigatoriedade do cultivo essa lei, por um objetivo de próprio Portugal ter essa ocupação de terras e prover com os insumos, né? Esse sistema ele foi aproveitado para a colonização portuguesa, e aqui na América Portuguesa ocorre uma reinterpretação dessa lei, porque já é um contexto diferente de 1375, e essa reinterpretação da lei traz problemáticas em relação à ocupação, porque o processo que ocorre que, que é o caso do meu trabalho, que vai analisar especificamente a América Portuguesa, é que a gente tem um contexto de um território que é muito diverso ao território de Portugal, em que uma das principais características, né, quando a gente pensa, é que se trata de uma metrópole e de uma colônia, e também, quando a gente olha em questão espacial, né, territorial, Portugal é infinitamente menor do que a extensão que a gente tinha da América Portuguesa aqui presente. Então, a legislação de Seis Marias, a forma de doação de Seis Marias nesse território, ele se deu de forma diversa em diferentes regiões do Brasil. Como, por exemplo, quando a gente analisa a região do Rio de Janeiro, que é uma região importante politicamente para a coroa, a região da Bahia, por exemplo, Minas Gerais, principalmente esses territórios que acabam no caminho ali das Minas, a gente vê uma dinâmica diferente em relação ao controle e à ocupação de terras. Então, tem muitas problemáticas, muitos conflitos e muitas formas distintas que ocorre essa distribuição de terra. Então, o Alvará de 1795, ele é uma tentativa de uniformizar esse processo e regulamentar a forma que tem que ser feita nessa América Portuguesa. O Alvará de 1795, ele representa o reconhecimento de uma má gestão do sistema, então,
é o momento em que a gente vê a coroa reconhecendo que uma das suas estratégias foram falhas. Ele tenta uniformizar o processo, como eu já citado, em toda a colônia. Ele tem a obrigatoriedade da demarcação com tempo limite de 2 anos, que é uma coisa que não tinha antes. Ele tem esse registro, obrigatoriedade de registro em instituições específicas para poder ter um controle maior sobre essas doações de terras. Só que ele acaba sendo revogado pelo decreto de 1796 em decorrência de conflitos. Acaba não funcionando essa tentativa de regulamentação das terras, porque um dos principais que a gente pode apontar aqui é a questão da distância, né, da metrópole para a América Portuguesa. Então, o controle se tornava uma forma diversa. E toda a dinâmica, né, quando a gente analisa toda a dinâmica que ocorria cotidianamente, é, as relações eram muito complexas. Então, basicamente, era complicado mexer em um costume que já era aplicado há tantos anos. Então, o que a coroa viu como objetivo foi solicitar aos governadores pareceres, porque eram os olhos da coroa aqui na América Portuguesa, e eles poderiam entender o porquê e de que forma esse alvará não ocorreu. Então, de que forma eles poderiam ajudar, de acordo com a visão deles, eles fariam essa regulamentação dessas terras, dessa doação de terras. Então, através do meu trabalho na Silb, que é uma plataforma de transcrição de Sesmarias, coordenada pela professora Carmen Alvear, eu acabei me aproximando sobre a questão indígena, pois eu comecei a pensar como se deu essa doação de Sesmarias em territórios indígenas, né? Quando a gente pensa na questão da América Portuguesa, em Brasil como todo, a gente tem o território todo como território indígena, porém, né, a gente analisa a história, a gente vê que não é bem assim. Então, eu tentei, é uma pesquisa que eu ainda tenho dado passos curtos, mas que eu tenho tido muitos questionamentos e tenho avançado ao ter esse contato com a documentação. Então, eu comecei a pensar sobre como se dava essas doações e esses conflitos nesses territórios indígenas ou que já foram indígenas e quais eram os seus argumentos. Então, aqui eu aponto como o Diretório Pombalino faz parte dessa política ilustrada da coroa, uma forma desse, desse racionalismo maior. Eu trago aqui ele como marco legislativo na questão indígena. Ele é um projeto civilizatório. A escravidão é proibida, no caso, exceto no caso de guerras justas. O português é tido como língua oficial. Os índios passam a ser considerados vassalos e ele é revogado em 1798. Então, ele dura de 57 a 98. Então, eu trouxe aqui uma dessas cartas de Seis Marias que eu fiz a transcrição, em que aparece um desses argumentos. Então, vou ler aqui um trecho. As 2 léguas de terras que o suplicante pedia a vossa majestade por Seis Marias e reconhecia o vice-rei, achavam-se devolutas pelos terrenos abandonados dos índios chamados Guarulhos. Foram dados por Seis Marias aos ditos índios que neles formaram a aldeia de Santo Antônio dos Guarulhos, na qual viveram muitos anos. Os administradores e missionários que regiam a dita aldeia fizeram medir e tombar as terras da dita Seis Marias, que deram aforamento, muitas porções delas, a diferentes pessoas que a povoaram e a cultivaram. Então, um dos principais argumentos que aparecem nessa carta é que esses territórios estão vazios, ou que os indígenas não cultivaram,
ou que eles abandonaram as terras que foram doadas para eles. Então, como esses argumentos são muito comuns, e tendo como base minhas referências bibliográficas, como a Marisa Monteiro Machado, Márcia Mota, Carmen Alvear, Nívia Pombo, é, eu venho entendido como essa questão indígena, e quando a gente pensa no apagamento que a gente tem sobre no apagamento que a gente tem sobre essa população indígena, então o que seria essas terras vazias? Então, esses indígenas e as pessoas que trabalhavam nessas terras que eram doadas, quem eram? Então, de que forma, sabe? Eles foram apagados e quais são os conflitos presentes, né? Então, a partir dessa questão, eu separei um ilustrado em que eu tenho me debruçado, né, de passos iniciais, mas tenho me debruçado e me interessado bastante sobre as suas considerações sobre as populações indígenas. Eu tenho analisado a figura do Azevedo Coutinho, o seu nome é José Joaquim da Cunha Azevedo Coutinho, ele foi bispo de Olinda e deputado eleito no Rio de Janeiro para as Cortes de Lisboa. O objetivo dele era consolidar a economia portuguesa através da prosperidade econômica, força militar e liderança política. Ele defendia um controle mais racional para alcançar os objetivos, e a obra que eu tenho como um enfoque nesse trabalho é o ensaio econômico sobre o comércio de Portugal e suas colônias. Análise sobre como a questão indígena pode ser aproveitada e ressalta os erros cometidos até então. Então, essa é uma obra que eu achei no Arquivo Histórico Ultramarino, que é também o local de onde eu fazia essas transcrições de cartas de doação em Seis Marias, e é uma obra publicada em 1794, poucos anos antes do Diretório Pombalino, que era a principal lei que regia essa civilização dos índios. Então, a gente vê o Azeredo Coutinho como essa figura ilustrada, desse contexto de ilustrados, em que poucos anos do Diretório Pombalino ser revogado, ele faz essa análise de como essa parte da população pode ser aproveitada, e o que eu acho interessante é como ele ressalta duramente os erros, e ele traz as perspectivas do que pode ser feito para ser melhorado. Então, ele não só critica, mas também traz, de acordo com a sua política, seus objetivos políticos, como deve ser superado. Então, ele, para mim, é essa figura que traz esse contexto da política ilustrada, e vou apresentar aqui um trecho de uma obra da obra dele, que ele fala sobre essa questão. Para civilizarem os índios do Brasil, já se tem feito muitas tentativas, mas até agora debalde, talvez pelo pouco conhecimento que se tem daqueles povos. A agricultura, a pescaria, a marinha, dando mão entre si, elevarão Portugal a uma força e uma riqueza imensas. A pescaria e a marinha, ainda que nenhum lucro desse a Portugal, se deveriam, contudo, promover por todos esses meios possíveis, só que são um meio de aproveitar tantos milhares de braços que, aliás, são perdidos. Então, os questionamentos que começaram a me rondarem, que eu tenho tentado perseguir, é esse atrelamento da civilização dos indígenas com o trabalho, e de que forma esses indígenas civilizados eles vão ter acesso à terra. Porque quando a gente vai analisar, por exemplo, os territórios do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, são Seis-Marias doadas principalmente para a construção de engenhos, e que necessitam de muitas mão de obras. E quando a gente olha para o contexto do Diretório Pombalino, a gente vê que a permissão da escravidão por guerra justa é um, uma coisa permitida.
Então, esses índios que não são civilizados, eles estão sendo escravizados. Então, para civilizar esses índios, eles juntam a questão do trabalho com a questão da civilização e essa mão de obra que estão presentes, né, nesses territórios, trabalhando como os engenhos. Então, é uma pesquisa que ainda tem muito ainda para se amadurecer é, academicamente, mas é que eu já tenho alguns questionamentos que têm me feito pesquisar, principalmente agora no Arquivo Nacional, que eu tenho encontrado algumas documentações interessantes, nas quais eu pretendo trabalhar daqui para frente. Então, eu trago algumas hipóteses e conclusões para finalizar, que é o apagamento que esses indígenas sofrem no processo de maneira que a sua presença se torna algo ignorado na ocupação do território, os conflitos, a ocupação territorial de cismarias indígenas pelos colonos geram tensões e conflitos através das disputas por terra, a civilização, como expresso no texto de Zeredo Coutinho, é uma forma de ocupação e desenvolvimento que seguiam um modelo universal de civilização como o único possível, que aqui a gente destaca como o modelo europeu, e um questionamento geral é de que maneira esses avanços sobre os territórios indígenas impactam nos conflitos existentes até hoje, pois a gente lida diariamente com essas questões de invasões a territórios indígenas. E essas são as minhas referências bibliográficas, tendo como principal as já citadas Marina Monteiro Machado, Márcia Mota, Nívia Pombo. E aqui ficam os meus contatos e eu gostaria de agradecer a atenção. Obrigada.